Boa tarde a todos, alunos. Estamos dando aí continuidade à nossa disciplina Origem da Vida, do curso de Biologia Modalidades Médicas, e então peço autorização, já sei que muitos estão dando, peço autorização para que eu possa gravar essa aula, que ficará disponível no YouTube e ficará disponível no G-Drive, tá certo? Para que vocês possam acompanhar depois. Então, peço autorização para o uso da imagem da voz. Se não quiserem dar autorização, não tem problema, é só não participar com voz e com imagem, tá certo? Então, hoje a aula vai ser a continuação da aula passada, tá certo? Nós estamos falando sobre a origem dos animais, a origem dos metazoários. E na aula passada, eu primeiro falei da importância que é ter genes em forma de sequências de nucleotídeos do DNA. Falei que esses genes, eles quando foram inventados lá pelo último ancestral comum de todos os organismos, eles eram bricolagens, ou seja, juntava pedaços e formavam um RNA mensageiro, ou seja, uma estrutura dos genes na forma de exons e introns. Isso possibilita a mistura de regiões codantes. Cada região codante é responsável por uma estrutura 3D da proteína que será codificada, tá certo? E com isso, essa diversidade de genes que podem ser feitos, essa diversidade de estruturas e funções que podem ser originadas a partir dessas proteínas, você permite dar início ou dar base para a origem dos eucariotas. Então, quando surgiu o Luca, o último ancestral comum de todos os organismos, já está ali grávido dos metazoários, porque basta esses genes começarem a duplicar, esses genes começarem a se divergir, começarem a se misturar, que você vai tendo novas propriedades nas células, que permite ela um maior sucesso, maior competitividade. Tá legal? Então, a gente falou que o citoesqueleto era importante para organizar os compartimentos, as endomembranas eram importantes para separar esses compartimentos. Nós falamos, então, da origem dos eucariotas, e pelo estudo dirigido pelo fórum de discussão, muito bem lembrado, a mitocôndria já se defendia muito bem do oxigênio, conseguia produzir antioxidantes, protetores de radicais oxidativos. As mitocôndrias eram um sucesso contra esse veneno que as algas as cianofícias estavam produzindo, que era o oxigênio. Então, as mitocôndrias usam esse oxigênio justamente para captar hidrogênio como aceptor de hidrogênio e permitir o metabolismo. Então, a mitocôndria, quando foi ser engolfada pelo Asgard, ele acabou mantendo essa mitocôndria de forma inicial parasitária, mas depois uma relação de trocas de componentes, de proteínas e íons que vão de um lado para o outro, dentro da mitocôndria, fora da mitocôndria, e com isso criou-se uma ligação. E além de se proteger do oxigênio, porque usava esse oxigênio e fazia água, juntando com hidrogênio, a mitocôndria ainda sabe produzir bastante ATP, através do NADH, que é produzido numa glicólise. Então, você tem ali a possibilidade de realmente fabricar mais ATP, ter muito mais energia, para ter muito mais reação, para ter muito mais complexidade. Uma fábrica complexa consome muito mais energia do que uma fábrica simples. Então, a mitocôndria realmente deu
um salto, uma contribuição. É o que eu falo, 1 mais 1 não é 2, é 3, porque sempre surge uma propriedade emergente quando você junta as unidades. Então, existiam duas coisas, o Asgard e eubactérias, arqueias e eubactérias. Quando você começa a fusionar essas unidades, você tem aí os eucariotas com citoesqueleto, com organelas, com mitocôndria e muito mais sucesso. Então, eu permiti, na aula passada, tentei, né, deixar claro para vocês essa base para a origem dos animais, essa base que tem como principal característica a origem dos eucariotas, tá certo? Então, se eu preciso falar do aumento da complexidade que são os eucariotas, e já começa agora a ter reprodução sexuada, você já tem formação de gametas, e células vivendo sozinhas, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, fazendo reprodução sexuada. Então, isso tudo foi inventado pelos eucariotas. A mesma meiose que acontece numa levedura acontece também na gente, tá certo? É a mesma meiose envolvendo uma modificação da mitose, que permitiu agora gerar células com metade da quantidade de DNA. São células, os gametas geralmente têm metade da quantidade. A meiose faz isso, tem uma divisão que reduz pela metade. Então, agora, se você cultivar a levedura, você bota a levedura no meio mínimo, ou seja, só tem água, sais minerais e quase nada para ela se alimentar, ela considera aquilo como estresse, e como resposta ao estresse, aciona a programação de meiose. E essa meiose vai gerar, então, uma tétrade, que são 4 esporos. Esses esporos vão ter vida própria. Eles podem viver isoladamente, proliferar, formar uma cerveja turva, por exemplo, cheia de levedura, e quando as condições melhorarem, se dá nutriente, esses esporos vão germinar. E nesse momento de proliferação, elas vão fusionar os esporos, gerando, então, uma nova levedura com um número normal de DNA. Professor, Oi. Se o senhor estiver passando o slide, a gente não está vendo ainda não, tá? Na verdade, isso tudo era uma introdução, tá certo? Ok. Não estou passando slide, não. Mas eu espero que vocês estejam acompanhando, tá? Esse é só para enumerar da aula passada as vantagens dos eucariotas. E a reprodução sexuada, a origem da reprodução sexuada, data da origem dos eucariotas. Entendeu? Essa é a mensagem principal. Entendeu? Então, só para dizer que dos eucariotas, protozoários fazem meiose, leveduras fazem meiose. Então, o ancestral comum de protozoários e fungos é fazer meiose, porque isso é uma característica comum desses dois organismos. E dificilmente meiose foi inventado 2 vezes de maneira independente. Então, o fato de 2 organismos diferentes compartilharem a mesma característica, isso mostra a mesma ancestral comum. Então, esse ancestral comum era um eucariota que já sabia fazer reprodução sexuada, tá certo? E tem uma grande vantagem ter reprodução sexuada, essa possibilidade de misturar genes, tá certo? Causar variabilidade. Veja que quando a gente casa com um par, uma pessoa e vai ter filho, você nunca vai ter um filho igual ao outro. Seu filho sempre vai ser diferente do irmão dele, ou da irmã, no caso. Por quê? Porque cada gameta nosso é uma combinação própria, especial, do que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. Então, meu filho sempre vai ser diferente, porque eu sempre estou dando uma combinação diferente. Isso cria variabilidade.
Então, se meus filhos são diferentes, poxa, um vai sobreviver melhor numa situação, o outro vai sobreviver melhor em outra situação, de forma que o estresse que vier, minha família vai continuar reinando, entendeu? Então, vejam que criar variabilidade é muito importante. É a chance de que pelo menos um sobreviva ao estresse, já que nem todo mundo é igual ao outro. Então, daí a vantagem da reprodução sexuada. E eu só posso falar de origem de animal se eu falar também da importância da origem da reprodução sexuada nos eucariotas. Ok? Alguma dúvida até agora? Aí esse ancestral em comum seria o Asgard. Perfeito. Isso. Seria o eucariota ancestral, que teve um sucesso correto e que, a partir dele, deve ter surgido a reprodução sexuada. Eu não sei se ele faz, mas algum descendente dele vai inventar, vai ter sucesso e vai predominar, porque todo mundo, a partir de eucariota, hoje em dia, faz meiose. Tá? Bom, gente, então, antes de isso foi só uma introdução. Hoje nós veremos um pouco mais dos filos modernos. Na aula passada a gente mostrou fóssil, na aula passada a gente mostrou as datas onde isso poderia ter acontecido, tá certo? No pré-cambriano, os primeiros animais, como deveriam ter sido, as questões de metameria, de repetições do que já existe. Então, tudo isso foi abordado na aula passada. Então, hoje, eu vou me deter um pouco mais sobre filos modernos, sobre animais que a gente pode comparar sua morfologia, seu funcionamento, e com outros organismos, e tentar ver aí um cenário de origem dos animais. Então, a gente já teve uma ideia da história, a gente já teve uma ideia do que embasou isso tudo, com as novidades e a possibilidade, né, de inventar coisas com esses genes, essa base genética, base molecular da evolução. E agora, hoje, nós veremos o que a gente pode usar dos filos modernos para tentar traçar o melhor cenário da origem dos animais. Tá legal? Então, isso vai ser a aula de hoje. Antes de começar também a aula de hoje, ainda dentro de uma introdução, gostaria de dizer que eu vi lá o fórum, tá certo? Do que eu vi, gostei muito, muito legal. Poxa, tem assim, resumos belíssimos, entendeu? Resumiu bastante da aula, não digo tudo, mas bastante da aula, em alguns textos, e nesses eu assinalo, tá? Agora, eu sinto uma participação, bom, eu vejo 45 pessoas assistindo a aula de hoje, mas eu só tive 4, 5 pessoas participando do fórum. Então, é muito bom poder dizer que o curso foi produtivo, e para isso eu espero que todo mundo participe e me mostre que está sendo produtivo. A avaliação foi muito boa, muito boa. Aquele mapa mental, nossa, que sucesso. Me deu um pouco de trabalho, olhar um por um, mas é melhor do que um textão grandão, com a quantidade de informação que vocês puseram lá. Então, eu achei que foi bem bacana, eu consegui ver bem. Tá certo? E como foi num período curto, todo mundo teve que usar o que estava na cabeça, o que tinha organizado de informação. Então, eu acho que o mesmo modelo vai ser para a próxima prova. Vão acumulando informação, vão registrando, vão arquivando tudo, onde está, para a hora que precisar, saber navegar, saber garimpar, saber estar com tudo organizado, para na hora que precisar do conhecimento, tá legal? Então, vamos manter aí dessa forma que está valendo a pena, tá legal? É a conclusão, é a avaliação que eu fiz até agora. Isso me deixa mais motivado.
Então, se ninguém tem mais nada a dizer, nenhum informe, nada, eu vou dividir a minha tela aí com vocês. O senhor vai divulgar as notas? Vou sim, é que eu tenho que organizar quais são os alunos que estão matriculados e tem que agora pegar a pasta de cada aluno, ver o número, lançar isso tudo. E eu estou meio atolado de trabalho, mas tudo bem, eu faço isso até a próxima segunda, já vai ter a nota, tá? A promessa que eu faço aqui. Bom, gente, eu acho que vocês estão vendo a minha tela, tá? Dá para ver aqui, vocês estão vendo minha tela. E eu tenho primeiro aqui um artigo relativamente recente, onde faz uma revisão na bibliografia sobre a origem dos animais e traça a origem lá com a porífera, que está ali na base do ladinho de coanoflagelados. Então, isso é uma visão, tá? Isso que eu vou trazer aqui é o cenário que me parece o mais plausível e que parece ter suporte na bibliografia que vem saindo, tá? Então, eu não sou o único a acreditar dessa maneira, tá legal? Mas vejam, coanoflagelados, está aqui, ó, do ladinho de poríferos, com o mesmo ancestral comum. Então, tem aqui o monoziga ovata, se a gente for indo para trás, a gente encontra lá um raminho que vai agora tomar um outro caminho, que é um caminho parecido com o desenvolvimento para a formação de algo semelhante a uma esponja. Então, eu estou mostrando aqui um resultado final, mas vocês sabem que vocês não devem acreditar em tudo que se diz, né? Então, vocês têm que sempre procurar entender as razões pelas quais os pesquisadores acreditam dessa maneira ou daquela. Então, você precisa entender as bases dessas afirmações, tá legal? Então, uma delas é aqui, eu trago para vocês, é uma fotomicroscopia de eletrônica, mas também de microscopia óptica corada, uma representação gráfica também, tá? 3D do computador, mas também coloridinho lá do lado direito. Bom, a gente está vendo aqui um coanoflagelado, justamente aquele que acredita-se ser o ancestral mais próximo de todos os animais. Ele é um organismo de vida livre, tá? Unicelular, um protozoário. Ele é provido desse flagelo e ele tem um colarzinho do lado do flagelo. E como mostra o desenho, é nesse flagelo que bactérias ficam presas e ele, então, vai se alimentando de bactérias para pegar a fonte de carbono e energia. Entretanto, esses coanoflagelados, eles possuem esse flagelo, mas muitas vezes eles gostam de se associar. Eles gostam de ter vida conjunta, como se fosse uma colônia. E nessa colônia, eles agora têm uma atividade coordenada. Existe uma comunicação entre essas células, elas comunicam e elas agem de forma coordenada. Isso é justamente a origem dos animais, uma sofisticação de um estado colonial provisório optativo. Foi uma necessidade de permanecer grande, de ser formado por muitas células, essa vantagem que fez com que colônias fossem adquirindo, acumulando novidades e se tornando progressivamente
um animal multicelular. Esses coanoflagelados, eles estão na base da origem dos animais, como eu disse. Mas teve no 1800, nesse centenário de 1800, um pesquisador, lá na origem dos microscópios, que identificou essa colônia aqui, que está à direita, que ele chamou de protosponja. Ele é feito de coanoflagelados na periferia, flagelados, teria uma matriz extracelular, tipo assim, um proteoglicano, semelhante ao que colônias de coanoflagelados produzem. E nesse ambiente, células ameboides ficariam ali protegidas e receberiam as benesses dos alimentos vindo dos colares de cada célula da colônia, de coanoflagelados. E essas células ameboides estariam proliferando e poderia haver uma interconversão de forma de ameboide para flagelado e de flagelado para ameboide. Então, você começa aqui o primeiro caso evidente de especialização de células. Você tem um grupo de célula que está na periferia que serve para proteger todo o lado de dentro, que serve para individualizar como uma barreira todo o lado de dentro. E você tem células ameboides, eu vou chamar aqui de células mesenquimais, que dariam preenchimento, dariam volume, dariam massa. E essas células, umas podem comer as outras, ou podem se alimentar, ou vão passando comida de um para outro, de forma que você pode até sacrificar uma célula, mas em detrimento, em benefício, né, da comunidade. Então, no momento de estresse, uma célula pode morrer, pode ficar depauperada, mas a massa dela vai ser consumida e vai propiciar a manutenção da colônia. E com isso, todo mundo, com isso a espécie sai ganhando, não o indivíduo, a célula, mas a espécie sai ganhando, porque ela se torna mais resistente ao estresse, porque ela tem uma biomassa maior, ela pode passar longos tempos sem se alimentar, porque ela pode consumir a ela mesma, mantendo o indivíduo, mantendo a espécie, em detrimento da célula individualmente. Alguma pergunta? Muito bem, então vejam que essa protosponja nunca foi observada novamente, vez ou outra há um relato, mas a ideia não é de todo descartada, tá certo? Existem trabalhos mostrando a intercomunhão, a interdependência entre as células de uma colônia de coanoflagelados. E o mais interessante é essa conversão entre flagelado no exterior e mesenquimal no interior. Essa possibilidade de você ter funções diferentes, especializações diferentes. Isso que é o mais interessante. E qual é a primeira especialização de um animal que tem suas células? Formar epitélio e formar mesênquima, formar barreiras que separam o lado externo do lado interno e formar volume. Então, para manutenção do conjunto. Então, essa organização em células epiteliais e células mesenquimais, isso é a base para a origem dos animais. Todos os animais possuem células epiteliais e células mesenquimais. Todos os animais são organizados em células na periferia,
dando revestimento e protegendo, e células do interior dando volume, tá? Cada órgão nosso, cada parte do nosso corpo tem como base essa estrutura, células epiteliais revestindo células mesenquimais. Quando vocês estudarem histologia, da medida que vocês forem mergulhando na formação do corpo dos animais, vocês sempre vão ver essa classificação de células epiteliais e células mesenquimais. Por quê? Porque isso é a base da organização multicelular animal, porque isso é a origem histórica dos animais. É assim que os animais se organizaram na sua origem, e todos nós somos descendentes dessa estratégia de organizar um monte de célula, de colônia, de protozoário. Entendido? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou passar agora para o próximo slide. Muito bem, eu estava falando de células mesenquimais e células epiteliais, não é verdade? Vejam que o câncer tem uma época que é a metástase, é a parte mais final do câncer. E se você estiver falando de glândula mamária, câncer da glândula mamária, câncer nos seios, são células epiteliais. E o mais interessante é que na metástase elas perdem a característica epitelial e fazem o que essas protoesponjas faziam há 800, 1 bilhão de anos atrás. Eles fazem conversão epitélio-mesênquima, ou seja, células que eram epiteliais se transformam em células mesenquimais. Dessa maneira, meio ameboide, elas conseguem invadir várias partes do corpo da mulher e gerar novos focos de proliferação celular. Então, o controle de quando vai virar epitélio, quando vai virar mesênquima, é um controle que, se sair do controle, se descontrolar, se desorganizar, pode ser acionado e a célula faz o que uma colônia iria fazer, sair proliferando e sair migrando. Essa colônia não para de proliferar. Enquanto tiver comida, ela vai proliferar. Uma célula metastática vai proliferar. Dentro do corpo tem um monte de nutrientes. Para ela está acionando essa programação antiga de protoesponja, do início das esponjas. Está acionando essa perda de especialização e a célula se transforma, então, numa célula ameboide que migra e que prolifera. Então é isso, gente. Nós somos escravos da nossa história. Nós somos o resultado da nossa história. Então eu estou tentando fazer aqui uma relação entre a nossa história evolutiva e as patologias, os problemas ou nossa realidade. Tá legal? Muito bem. Então, uma vez motivados, uma vez vendo, nossa, vamos entender a origem dos animais, porque isso reflete na nossa organização, na nossa saúde, na origem dos animais. Então, agora, motivados, vocês vão até prestar atenção na organização do corpo de uma esponja. A esponja é o descendente mais próximo desse primeiro animal. Assim mostram os dados de DNA, há controvérsias, obviamente. Assim mostram os dados morfológicos, assim mostram os dados fósseis. Então, há muitas evidências de que as esponjas são os representantes modernos mais parecidos com o animal ancestral. Então, é como se você estivesse olhando aí um fusquinha e você estivesse vendo um fusquinha com GPS, com Bluetooth, com freio ABS, turbo, um fusquinha, todo mundo sabe, né, que carro é esse, né? Um carro muito antigo, mais antigo do que eu, muito antigo.
Entretanto, se você olhar esse carro, você diz, nossa, esse carro é moderno, tem esses equipamentos todos modernos. Sim, mas a base dele é uma base antiga. Você ainda vai ver características da ancestralidade dos veículos, no Fusquinha, por exemplo, mesmo que ele esteja todo modernizado. Então, as esponjas é a mesma coisa. Olhem as esponjas como se vocês estivessem vendo um Fusquinha mega equipado. Tá legal? Já fruto de milhões de anos, centenas de milhões de anos de aprimoramento do sistema de eficiência, tá certo? Onde elas foram progressivamente se tornando mais eficientes. Eficiente no quê? Eficiente na alimentação, eficiente na resistência ao estresse, na competição com outros animais, eficientes, inclusive, na sexualidade, na reprodução. Tá legal? Então, gente, as esponjas, obviamente, tendo como origem colônias de coanoflagelados, possuem suas células com colar, tá certo? Está escrito aí coanócito. A gente vê que tem um flagelozinho, é envolto por um colar, e esse colar prende bactéria, essa bactéria é pré-digerida dentro do coanócito e é encaminhada para outras células mesenquimais, que são essas bolinhas ameboides aqui, tá certo? Só que a gente está sem nome delas aí na figura, mas são células mesenquimais do interior que dão volume. E eu vejo, além dessas células epiteliais responsáveis pela comida, existe outra especialização de célula epitelial, que é a de revestimento do corpo da esponja. Então, você tem um corpo feito de epitélio, uma camada de mesênquima e outro epitélio, tá? E a água passa através de células no formato de poros, células modificadas. O citoesqueleto possibilita formar uma célula no tipo poro, que são os porócitos, e a água, então, é conduzida para essa câmara onde os coanócitos estão concentrados e numa máxima eficiência de filtragem e obtenção de nutrientes, bactérias, no caso, ou pequenas partículas. Existem aqui várias organizações desses coanócitos, e até um momento aqui na esquerda inferior que está mostrando uma câmara coanocitária, mostrando um epitélio de canal aquífero, fazendo um tubo, células epiteliais, e a gente vê células de suporte, que são os colêncitos, os arqueócitos, dando esse volume, que são as células mesenquimais. Então vejam que isso é uma sofisticação de uma protoesponja. Isso é uma maior eficiência no processo de filtragem, com a água entrando por canais, se perdendo em labirintos dentro da estrutura esponjosa da esponja, e dentro células captando, filtrando e batendo flagelo. Isso é uma estrutura bem organizada. Ok? Alguma dúvida com relação às esponjas? Só para esclarecer, tá? A esponja do filo porífera. As esponjas de banho, que a gente toma banho, elas são de plástico, mas originalmente elas foram usadas no Mediterrâneo, justamente para tomar banho, mas no caso eram esponjas bem molinhas e não tóxicas, tá certo? Então, as esponjas hoje em dia estão em todos os oceanos, em todos os ambientes do oceano. Há também esponjas de água doce em alguns lugares,
mas elas são muito eficientes nesse processo de filtragem da água dos oceanos. Antes de passar para essa imagem que mostra o desenvolvimento embrionário, mostra um momento de proliferação celular, um momento de organização de tipos celulares dentro dessa massa celular, a possibilidade de ter locomoção e a primeira larva, que são as anfiblástulas. Então, essa possibilidade, ou parenquimela, como está mostrado na figura A, na parte A. Então, vejam que, uma vez que uma colônia aumenta de tamanho, você pode ter regiões com um tipo celular, uma região com outra, uma com flagelo, outras com não. Você pode agora organizar essas células de diferentes maneiras, tá certo? Agora você tem células com morfologia diferente, com especializações diferentes, fazendo parte agora dessa larva. E você tem também o momento onde essa larva entra em metamorfose e forma finalmente a estrutura típica de uma esponja esponjosa. Mas quero dizer que, originalmente, a esponja ela é feita de gametas que se juntam e que formam o ovo. E esse ovo é uma célula. E essa célula começa a proliferar e forma uma colônia. Então, essa pode ser a origem da colônia, a origem dos animais. A partir do momento que tem reprodução sexuada, os gametas fertilizam, você gera uma célula, essa célula vai proliferar, e você, como já tem programas de diferenciação, umas com flagelo, outras não, essas células possuem proteínas de adesão diferentes. Umas grudam só as branquinhas, outras grudam só as azuis. Então, as brancas nunca vão se misturar com as azuis. As células brancas nunca irão misturar com as azuis, apesar de estarem no mesmo corpo, na mesma colônia, na mesma massa celular. Porque essas células têm proteínas de adesão diferentes. Elas são como óleo e água. Elas têm o mesmo DNA, mas expressam genes diferentes. Genes de proteína de adesão diferente, que está na membrana, e que permite ela grudar só entre as do mesmo tipo, as que são iguais a ela. Então, essa larva começa a se organizar e tem uma região para locomoção, uma região para aderir, uma região que vai fazer metamorfose e que vai ter, então, o formato máximo de filtragem. Então, no cenário que a gente está montando, a colônia poderia ter sido formado como se fosse uma larva, e essa larva entra em metamorfose e gera algo mais estruturado, mais eficiente, mais sofisticado, com a possibilidade de fazer filtragem mais eficiente. Como larva, como massa de célula, um grupinho de um lado, outro grupinho de outro que não se mistura, ela não vai conseguir grandes eficiências. Então, ela precisa grudar no solo e atingir a sua organização de adulto. Alguma dúvida, gente? Professor, esses gametas, eles viriam de outras colônias? Isso. Ou delas mesmas. Ou delas mesmas? Por exemplo, autofecundação. Numa levedura, eu falei que faz meiose. E eu falei que depois da meiose eu gero 4 células com metade dos cromossomos. Essas 4 células estão envoltas dentro da célula-mãe. Então, a célula-mãe faz 2 divisões, geram 4 células filhas, frutos da meiose. Isso tudo está dentro do envoltório da mãe. Se não dissolver
Se esse envoltório não for desfeito, seja lá da maneira que for, no laboratório você tem que catucar, mas na natureza, com certeza, bactérias e outras coisas vão ajudar a dissolver essa carapaça da mãe. Mas se não dissolver, sabe o que vai acontecer? Os esporos fusionam. Alfa com beta, e de 4 células eu vou formar 2, que agora são diploides novamente. Ou seja, houve uma autofecundação. Os gametas se autofecundam, os gametas gerados na mesma meiose se fusionaram e deram origem a um novo indivíduo ali dentro do envoltório da mãe. Assim é uma levedura, assim acontece numa levedura. Então, uma colônia pode jogar um gameta depois de uma meiose, outra colônia também pode jogar gameta a partir também da meiose que fez, mas nada impede de que gametas gerados na mesma meiose possam se autofecundar, porque isso era comum na época. Isso é algo que acontece até hoje nas leveduras. Então, isso deveria acontecer também nessa época, com essa colônia de coanoflagelados, tá certo? Então, com o tempo, essa colônia foi grudando, depois da proliferação, que forma a colônia, ela tende a ter uma nova morfologia que é mais eficiente, que é uma morfologia para filtrar. Então, você começa a ter canal com água, câmara, conostária, aí você começa a ter uma esponja cheio de canalzinho, que é para ter filtragem, eficiência. Então, a próxima etapa da colônia, no desenvolvimento embrionário, que estava originando na época, foi se organizar epitélios em tubos aquíferos e formar tramas lá dentro para melhor filtragem. Organização das células flageladas e não flageladas. Então, isso é metamorfose. Tá? Alguma dúvida? Ok. Tá. Eu estava falando isso, desse origem do desenvolvimento embrionário, origem da fertilização, gerando uma massa celular, que é uma larva, e que serve para deslocar muito bem, mas que precisa grudar no chão e metamorfosear para características cada vez mais vantajosas. Eu estava falando, então, da origem do desenvolvimento embrionário. Mas eu gostaria de, em paralelo, acrescentar uma outra característica do cenário que a gente está fazendo. Então, paralelo a tudo isso da origem do desenvolvimento embrionário, imagine como é que era o oceano naquela época. Imagine a quantidade de bactérias, a quantidade de protozoários, a quantidade de alimento que essa esponja poderia pegar, mas também de parasitas, de bactérias que infectam, de que causam doença, ou seja, as esponjas nasceram no mundo dos micro-organismos. Elas tiveram que, desde cedo, distinguir o que era comida e o que era bactéria parasita que estava se alimentando, infecção. Ela tinha que controlar a população das bactérias. Essa aqui não pode proliferar muito, senão vai sair do controle. Essa aqui tem que proliferar agora, mas aquela outra não. Agora a gente está num local com muito oxigênio. Opa, agora a gente está num local com menos oxigênio. A fauna bacteriana ou de micro-organismos em cada região é diferente. Ou seja, as esponjas vêm há mais de 800 milhões de anos aprendendo a interagir com micro-organismos. Até hoje ela está nessa guerra de gato e rato, enquanto o rato corre, o gato corre mais ainda, enquanto um vai ficando inteligente, o outro vai ficando mais inteligente ainda, e nessa história de relação com micro-organismos, as esponjas tiveram que se comunicar com essas bactérias, controlar essas bactérias, domar essas bactérias.
Domar significa o seguinte: você eu quero, você eu não quero. Você prolifera, você não prolifera. Você agora, você depois. Isso é você controlar suas populações de bactérias que vivem em volta de você. E as esponjas fazem isso através de conversas químicas, através de sinalizadores, através de moléculas que estimulam ou que inibem. De forma que, hoje em dia, devido a esse longo histórico de interação com micro-organismos, muitos deles até se tornando simbiontes, muitos deles participando intensamente da fisiologia das esponjas, para o bom funcionamento. Tem esponja que tem 70% do corpo de uma esponja é micro-organismo simbionte. Tem mais simbiontes do que a gente mesmo, do que célula dela mesma. Então, as esponjas são, por isso, os organismos com a maior quantidade de moléculas exóticas que se tem notícia. A gente chama de metabolismo secundário. A gente vem falando de metabolismo primário, que é saber mexer com glicose, aminoácido e lipídio, tirar energia, construir, destruir. A gente vinha falando de metabolismo primário, mas agora eu apresento para vocês o metabolismo secundário. Todas essas vias metabólicas feitas de enzimas em linhas de produção, onde o substrato de uma enzima gera um produto transformado e que vai ser substrato para a próxima enzima, que vai dar um segundo passo na transformação, e vários passos de transformação de uma molécula geram moléculas as mais exóticas que você possa imaginar. As esponjas são as maiores produtoras de biofármacos, de moléculas bioativas, moléculas anti-incrustantes para você pintar casco de navio, já que nenhuma larva gruda nela, moléculas anti-inflamatórias, moléculas antibacterianas, moléculas antiprotozoários, moléculas de todo tipo capaz de modular o comportamento de micro-organismos. Por quê? Porque ela vem se alimentando desses organismos e vem convivendo com eles e vem numa interdependência com eles, e tudo é feito através de química, de interação química. Tudo é feito através de metabólitos secundários, tá certo? Então, as indústrias farmacêuticas gostam muito das esponjas, tá certo? Entretanto, falando nisso tudo, já que a gente está falando da história dos animais, já que a gente está falando da história envolvendo uma relação com micro-organismos, e considerando que até hoje esses micro-organismos abundam o nosso ambiente, eu gostaria de dizer que a gente tem mais micro-organismos vivendo com a gente, também nós humanos, do que nossas próprias células. Se você contar vírus, bactérias e protozoários, vai ter mais deles do que de você mesmo. Nós somos, então, um holobionte. Nós não fazemos digestão sem a ajuda das bactérias. Elas nos dão vitaminas, elas são verdadeiras simbiontes. Há quem diga que implante fecal, você dá um pouquinho de cocô para o bebê comer, vai passar micro-organismo da mãe para o filho e isso proteger o filho. Parece bizarro, né? Mas no mundo animal isso acontece o tempo todo. Essa relação com as fezes é muito próxima nos animais e isso faz parte do mundo animal, e ser colonizado por esses micro-organismos é uma garantia que você terá uma boa flora microbiana e não os patológicos, não os que dão problema para você ou que são os parasitas. Então, nós herdamos também essas características das esponjas, que tiveram que lidar pela primeira vez com micro-organismos, e nós, de alguma maneira, usamos isso até hoje para a nossa digestão, por exemplo, além de proteger a nossa pele de outras infecções. Para a digestão, então, nem se fala. Tá?
Alguma dúvida, algum comentário? Esse metabolismo secundário seria a cascata enzimática? Você mencionou? Tudo na célula funciona em forma de cascatas enzimáticas, tá? Se a proteína não é estrutural, ou seja, um citoesqueleto, uma pilastra da célula, ela vai ser uma enzima, algo que catalisa uma reação. E nenhuma reação é única. Toda reação faz parte de uma sequência. Alguma reação prévia aconteceu e alguma reação posterior vai acontecer. Nada na célula fica parado, tudo fica sendo processado o tempo todo. E esse equilíbrio dinâmico é em função da quantidade de ATP. Está faltando ATP? Então, tudo vai ser feito para manter os níveis de ATP. Tem muito ATP? Bom, então tudo vai ser regulado para que não tenha mais tanta produção de ATP. É bom estocar agora. Então, é o ATP que vai dizer o seu equilíbrio de para que lado a sua reação vai, tá certo? Num controle geral da célula, da fisiologia celular. Então, o metabolismo secundário, ele não faz parte dessa história de fluxo metabólico, de ATP, energia. Não. O metabolismo secundário participa de outra coisa. Por exemplo, a bactéria, a célula está estressada, um estresse típico de LPH, de lipoproteína de bactéria. Então, ela vai agora produzir esse fármaco, essa sequência de enzimas vão estar ativas, esses genes vão estar expressos para expressar essas enzimas, para que elas fiquem numa sequência e produzam um metabólito secundário que vai guerrear essa bactéria, vai modular o comportamento dessa bactéria, e essa bactéria vai parar de perturbar a estabilidade do ambiente, do interior do organismo. Então, o metabolismo secundário é regulado pelo estresse, geralmente. Tá? Por exemplo, os alcaloides nas plantas. Você pode pegar uma planta, dizer, nossa, essa planta tem alcaloide tal, vai ser maravilhoso para isso, aquilo, cura isso, cura aquilo. Mas você muda ela de ambiente, com outra terra, com outro regime de luz, com outro regime de água, ela não se sente estressada e, por isso, não produz o metabólito secundário, os alcaloides, que é um tipo de metabólito secundário, não vai produzir como você imaginava, como você queria, entendeu? Então, esses metabólitos secundários não são regulados único e exclusivamente por uma questão de tem ATP ou não tem ATP, fluxo metabólico, mas sim tem estresse, não tem estresse, ou eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tem mais a ver com a vida do geral, com outras respostas ao ambiente. Ok? Perfeito, obrigado. Tá, gente, eu espero que vocês estejam percebendo aí a nossa história, o quanto características da nossa história estão presentes até hoje. Nós somos escravos da nossa história, tá certo? Se esponjas tinham micro-organismos, nós também temos e aprendemos a lidar com eles, tá certo? Se nós somos organizados com epitélio e mesênquima, as esponjas que inventaram isso, então, por isso que nós somos assim, nós somos escravos da nossa história, do nosso passado, fruto do nosso passado, consequência do nosso passado. Então, estou mostrando para vocês como uma esponja se organiza, para vocês terem uma ideia de como os animais surgiram e como é a nossa história, entender a nossa história. Bom, então, gente, eu mostrei a parte de cima, tá, dessa figura com a parenquimela e depois com uma anfiblástula, que são larvas aí de esponjas. São dois tipos básicos de larvas de esponja. Mas na parte B da figura tem o Volvox. Esse Volvox eu apresento para vocês porque ele mostra o que já tinha na época. Ele mostra semelhanças entre protozoários, algas e animais. A gente, através do Volvox, a gente vê quais características
são comuns em algas, em protozoários, em animais. Então, eu mostro uma sequência A, B, C, D e E, ok? Com uma microscopia eletrônica de varredura, e mostro uma sequência F, G, H e J, que é uma microscopia de transmissão, tá? Ou até ótica. Muito bem. O que a gente vê aí nessa figura? A gente vê bola grande e vê bola pequena e vê um buraco. E a gente vê esse buraco virando do avesso e a bola virando do avesso. A bola grande estava do lado de fora, depois de virar do avesso, a bola grande foi para o lado de dentro. Tanto na figura, na sequência ABCD de cima, quanto da sequência FGH de baixo. A próxima pergunta é: o que são essas bolas grandes e o que são as bolas pequenas? Muito bem, cada bola pequenininha é uma célula dessa alga, é um Volvox, tá? Ela é clorofilado. Então, são protozoários que possuem cloroplastos, tá? Formando essa colônia. E nesse Volvox, desculpa, não é colônia não, tá? Então, essas são as células pequenininhas dessa alga. As bolas grandes são as gonídeas, são as células são os gametas, ou a célula germinativa, ou que vai gerar o gameta. Elas nascem do lado de fora, mas elas são internalizadas. Através desse movimento. Então, por que eu estou mostrando isso? Qual a importância da vida do Volvox? O que isso tem a ver com a origem dos animais? Bom, primeiro que já tem reprodução sexuada. Então, como eu disse, quando surgiram os animais, eles já faziam reprodução sexuada. Já era uma novidade que virou praxe, que virou comum de todo mundo. É igual o freio ABS. Agora não tem mais carro com freio ABS, sem ABS. Agora todos os carros já vêm com freio ABS. Não existe mais o modelo antigo. Então é isso. Então, você já tem aí todos os organismos com esse modelo sofisticado que é a reprodução sexuada. Muito bem. Outra característica importante é que isso está no ancestral de alga e de animais. Então, isso devia estar em protozoários. Muito bem. Até aí tudo bem. Mas o que tem também interessante é essa questão dessa inversão. No processo de inversão, você tem umas células que ficam contraídas na pontinha. E essa contraçãozinha no citoesqueleto, na pontinha, na figura H, dá para ver muito bem que onde está fazendo a voltinha, as células estão mais contraídas do lado de fora do que do lado de dentro. Isso é um cinturão de actina que contrai. E quando passa para aí, as outras células do lado começam a contrair também. Então, o movimento individual de cada citoesqueleto, de cada célulazinha dessa colônia, fez com que todo o epitélio dobrasse e começasse a virar do avesso. Então, o que eu estou mostrando para vocês são movimentos morfogenéticos. Estou mostrando para vocês como o comportamento individual de cada célula pode agora, de forma coordenada, dentro de uma coordenação, gerar propriedades extras, gerar propriedades como toda uma movimentação para que células do lado de fora possam entrar e fazer parte do lado de dentro. Vejam que isso acontece, era muito comum também nas esponjas. Até hoje, as esponjas, vocês olham na figura de cima, a anfiblástula, fazendo isso também. Essa invaginação, essa contração das células no ápicezinho, se chama células em garrafa. Então, vejam que quando surge colônia, quando surge multicelular, seja animal, seja alga, você começa a ter organização de células. E se você tem organização de células, seja porque tem proteína de adesão diferente, seja porque tem contração de citoesqueleto de forma coordenada, você vai ter, então, consequentemente, movimentos morfogenéticos,
movimentos que vão dar morfologia graças à genética de cada célula, tá certo? É o todo agora prevalecendo. Alguma dúvida? Muito bem, então, já que não tem dúvida, aí tem algumas esponjas incrustantes, esponjas que formam tubos, esponjas que formam dedos, esponjas que formam globoides, tem todos os tipos de esponjas. E tem esponjas carnívoras, sim, que não são filtradoras, elas embaralham nos bichinhos pequenininhos, e são englobados e começa uma digestão, as células revestindo da esponja, migrando para onde está o bicho aprisionado nesses tentáculos e havendo uma digestão extracelular. As células chegam e jogam enzima digestiva em cima, entendeu? Então vejam que movimentos coordenados de migração de célula, de organização de célula, tudo é necessário para a origem dos animais. Então, você tem a necessidade dos eucariotas, as vantagens de ser eucariota, as novidades, e agora as novidades de ser colônia e a nova vida das células agora num ambiente multicelular. Bom, mais uma vez, agora nessa escala de cima, está um bom resumo das 4 classes de esponjas principais. Você tem as exactinelídeas, as demosponjas, as calcárias e as homoscleromórficas. Não precisa decorar esse nome, obviamente que não, mas eu quero que vocês se detenham às homoscleromórficas. Elas é que têm características mais sofisticadas dentre todas as esponjas. Se eu comparar essa homoscleromorfa do lado esquerdo aqui com todas as outras esponjas, ela vai apresentar características mais sofisticadas que só estão presentes em outros animais. Ou seja, os animais podem ter surgido a partir de um mesmo descendente dessas homoscleromorfas. Isso é o que se acredita. E, como vocês não devem acreditar em mim, eu vou, ao longo da aula, mostrar que características sofisticadas são essas e até que ponto essas características são semelhantes às que a gente encontra em animais mais complexos, animais que vieram depois. Então, a gente vai entender as bases que nos possibilitam, a base que nos possibilita afirmar por que a homoscleromorfa é o nosso ancestral, ou é um primo do nosso ancestral, tá certo? Muito bem, e na figura de baixo, eu gostaria que vocês percebessem que isso aconteceu mais ou menos, está aqui 700 milhões, mas com certeza uns 800 milhões, 900 milhões de anos, segundo outras evidências, tá certo? Muito bem, então aqui a gente mostra vários filos animais e as esponjas lá como sendo os representantes modernos mais semelhantes ao ancestral de 700 milhões de anos atrás da era criogênica. O mesmo ancestral deu origem a essas esponjas, calcisponjas e demosponjas, mas também deu origem a todos os outros animais. Tá? E é isso que nós vamos falar da agora em diante. Só que, poxa, eu estou achando muito chato, porque eu fico falando, e eu acho que vocês não estão entendendo nada, porque realmente eu falo muita coisa, entendeu? E eu procuro, às vezes, nem sempre, os alunos têm todos esses conceitos de eucariota, procariota, o cara as organelas e tudo, então, às vezes, eu
falo muito rápido. Então, se alguém puder aí dizer o que gostou mais, o que não gostou mais, só para eu achar que estão entendendo. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Os movimentos morfogenéticos são, então, aqueles que no período embrionário cada célula vai ter, assim, cada aglomerado de célula vai ter de acordo com os genes que ela está expressando? Perfeito. Então, Mas tudo com um propósito que é gerar a forma da espécie adulta, gerar a forma adulta da espécie. Então, ao longo do desenvolvimento embrionário, vão acontecendo vários movimentos morfogenéticos de forma coordenada. Está tudo programado. Primeiro vai fazer assim, depois vai virar para cá, depois todo esse grupo migra para cá, o outro grupo migra para lá, e assim progressivamente o animal vai se formando, vai adquirindo a sua forma. Tá? O mais interessante disso tudo é imaginar que o organismo sempre adiciona algo a mais do que já existia. A evolução sempre acontece a partir da transformação do que já existe. Tá legal? Então é muito importante vocês saberem como era o mundo em uma determinada época, vocês estão estudando, estão vendo, tentar imaginar o que existia naquela época e tentar imaginar como isso tudo foi combinado, que já existia, como tudo foi modificado, ajustado, para que agora possa ter o aparecimento de uma nova propriedade, entendeu? Então, a gente está aí tentando ver como era o mundo das esponjas. A gente falou dos eucariotas, a gente falou, então, das esponjas modernas, e a gente tentou, então, fazer um paralelo baseado no que tem de moderno hoje e baseado nos registros fósseis, nos dados de DNA, na comparação dos genes, de quantos são diferentes, mas você tentar, então, ver quem é mais parecido com quem, quando surgiu essa característica, e com isso você vai traçando uma história, sempre imaginando em modificação do que já existe. Então, os eucariotas era o que existia. Então, a gente viu que precisa de proteína de adesão, porque uma célula só vai colar na outra se tiver proteína de adesão. Se essas proteínas de adesão começarem a ficar diferentes, você vai ter células, um grupinho desse lado, outro grupinho desse, que não se misturam. Então, você já tem aí lado A e lado B, um grupo de célula e outro grupo de célula. Você vai precisar de comunicação entre essas células. Você vai precisar de um epitélio. Você vai precisar de preenchimento. Você vai precisar de comunicação entre essas células. E as células convertendo de epitélio para mesênquima e de mesênquima para epitélio. Então, isso tudo vai organizando para ficar filtrador mega eficiente. Para isso, tem que ter desenvolvimento embrionário com metamorfose. Entendeu? Então, depois vocês dão uma olhadinha nessa aula várias vezes e ao longo dos fóruns, por isso que serve o fórum, gente, para vocês trocarem do que entenderam, do que não entenderam, poder revisar essa aula novamente e botar de uma forma resumida, simplificada, o que eu gasto um tempão aqui explicando. Eu tenho uma dúvida também em relação ao homoescleromorfo. Você disse que ela é mais sofisticada. Que tipo de sofisticação que ela teria em relação às outras? Tá. Então, vamos retomar aqui a aula. Essa sequência é uma sequência assim, bem rápida das novidades que foram acontecendo. E eu vou assinalando para vocês
o que seria correspondente a uma esponja hoje em dia e o que seria correspondente a uma esponja homoscleromorfa hoje em dia. Então, é importante que vocês entendam esse desenho seguindo as letrinhas, porque didaticamente ele está tudo na ordem errada, tá? Então, ó, A, B, C, depois vai para a coluna do meio, para a linha do meio, D, E, F, G, depois pula para baixo, H, I e K. O J, não sei para onde foi parar o J. A gente tem um K aqui. Tá? Bom, então, o que é o A? O A, a colônia de coano flagelado. Tá? Você tem ali célula epitelial, um flagelo, isso é um grande resumo, tá? E respondendo a sua pergunta também. Célula epitelial, tipo epitelial, precursor de célula epitelial. Tá? São essas células com colar e flagelo. E uma massa interna com matriz extracelular. Certo? Muito bem, então você vai tendo agora uma maior adesão entre as células. Passando de A para B, você tem aí uma coanoblástula. Por quê? Porque agora as células já estão coladas umas, já tem adesão entre as células, ou seja, tem proteína de adesão. É isso que garante a afinidade. Células do mesmo tipo possuem a mesma proteína de adesão. E proteína de adesão é igual chave e fechadura. Você tem que ter a mesma proteína de adesão para encaixar. Se não encaixar, não vai grudar. Não vai ter essa ligação bonita do jeito que vocês estão vendo, coladinha na figura B. Tá certo? Aí você já começa a ter células que ficam protegidas no interior, células mesenquimais. Isso já é C. É uma coanoblástula mais adiantada. Aí você já tem conversão epitélio-mesênquima, ou seja, a flagelada vai para dentro e vira mesênquima, e a mesênquima pode ir para fora e virar flagelada. Você tem aí diferenciação celular. Você tem aí células expressando genes diferentes. Uma com uma função de fazer preenchimento e a outra com a função de epitélio. Tem até umas células meio convertendo de epitélio para mesênquima. Elas estão meio afinadas na ponta, fazem ligação no epitélio, mas já estão indo para o interior. Então, essa figura C, poxa, está bonitinha. Tá legal? Do jeito que a gente vinha falando. Uma coanoblástula. Se você for para D, aí você já tem essas células organizadas num canto, no meio. Já aparece outro tipo celular, mas já com cinza escuros, já são células mais sensitivas. Essa larva precisa agora sentir o ambiente. Então, ela pode agora escolher aonde grudar para ficar com máxima eficiência no processo de filtragem. Ela agora, séssil, grudada no substrato, ela consegue uma estabilidade e não é levado para longe, fica num ambiente favorável. Então, você favorece esses organismos. E aí, isso vai ficando mais eficiente. Olha lá como já tem um local de entrada de água, um local de saída de água, e você já tem um fluxo de água unidirecional, e essa água sendo direcionada para as células com flagelo que vão captar os nutrientes, que vão fazer a filtragem. Então, você já tem um sentido, uma polaridade. As esponjas já começam a ter polaridade. Olha só, as esponjas. Veja que como não tem uma região distal e uma região proximal. Olha como tem uma região onde entra água e uma região onde sai água. Então, a água entra por poros e sai por esses buracões grandões que vocês veem aí nas figuras. Então, tem pesquisadores que já identificaram os mesmos sinalizadores envolvidos na nossa polaridade rostral caudal, onde vai ser a tua cabeça, a sua boca, aonde vai ser o seu ânus, o final do seu sistema digestório. Isso é um eixo primário.
É o eixo principal, feito que é o básico, é onde a comida entra e onde a comida sai. Para você organizar o corpo, mesmo de uma esponja, com o local onde entra a água e o local onde sai, usa o mesmo sinalizador que usa para organizar o nosso eixo primário. Então, se você tem uma esponja aí com um lado diferente do outro lado, essa origem já começa a ser usada, esse mecanismo começa a ser usado agora para direcionar a organização do corpo. E isso vem sendo conservado ao longo da evolução dos animais. Até hoje, nós usamos isso que foi inventado pelas esponjas. Os mesmos sinalizadores, as mesmas moléculas que uma célula usa para estimular outra célula, são usados tanto para a gente quanto para essas esponjas. É o gene WNT, WNT. Quando vocês estudarem embriologia, vocês vão ver que durante a gastrulação, a proteína WNT é produzida na região anterior, na região posterior. E isso é a base para dizer que o posterior vai ficar diferente do anterior. E esponja já tem WNT aí nesses poros de entrada de água. Não é a mesma função, não é o que é frente da esponja, não é o mesmo frente que a gente, anterior, né, rostral, mas a molécula pelo menos é usada, esse mesmo mecanismo. Mas até então, todas as esponjas são assim, elas têm essa polaridade, isso foi levado adiante, foi vantajoso ter essa organização com o eixo primário, anterior-posterior. Isso é uma vantagem. E você tem agora em F as homoscleromorfas. E veja que eu tenho uma linhazinha vermelha embaixo dos epitélios. Essa linha vermelha embaixo de epitélio, tanto na larva quanto no organismo adulto, é o que na gente é a membrana basal, mais especificamente a lâmina basal da membrana basal, ou seja, aquela camada de proteína de laminina, é uma camada específica feita de laminina, e essa camada de laminina é bidimensional. Ela forma um tapete, ela forma uma organização em forma de placa. E isso ajuda as células a grudarem nesse tecido bidimensional, que é feito de laminina, que se chama lâmina basal, e essas células grudam e se organizam. E isso é importantíssimo para a origem dos epitélios. As esponjas não têm epitélio clássico. Elas têm células epiteliais, ela tem sim epitélios, mas epitélio com membrana basal, só mesmo eumetazoa, que são animais mais complexos, tá? Como, por exemplo, os próximos, os quinidários. Mas as esponjas, mesmo as homoscleromorfas, é uma camada de laminina e ponto final. Mas já tem alguma coisa, já é um resquício, já é um intermediário lá de uma sofisticação para a organização epitelial. Então, o que eu vejo agora? Que o caminho evolutivo está sendo para células com especialização, célula para essa função, célula para outra função. Eu estou vendo que essas células vão organizando com movimentos morfogenéticos para aumentar a eficiência de alimentação. Então, eu vejo movimentos morfogenéticos com conversão epitélio-mesênquica, formação de ductos, invaginações para formarem ductos. Eu vejo, além de epitélio agora, a lâmina basal do epitélio nas homoscleromorfas. Essa camada de laminina ainda rudimentar que organiza o epitélio dessas esponjas. E digo mais, só essas esponjas possuem espermatozoide com acrossoma. Acrossoma é uma organela típica de espermatozoides de animais. Outras esponjas não possuem acrossoma nos seus espermatozoides, mas essas possuem.
Então, essas homoscleromorfas possuem características mais sofisticadas do que as outras esponjas, mais parecidas com a organização do nosso corpo, uma organização epitelial mais organizada, com membrana basal, uma fertilização mais eficiente com acrosoma. Então, realmente, essa é a grande vantagem, a grande diferença das homoscleromorfas. Ok? Ok. Que bom. Então, a gente está vendo aí que agora é uma questão de ir aprimorando essa organização de epitélio, e eu agora, em G, tenho um epitélio interno na larva, um epitélio que está fazendo um saco aí dentro desse organismo tubular. Agora, imagine que essa esponja tem também gametas. Olha, eu vejo uns germ cells dentro do buraquinho, do espaço que ficou entre os epitélios. Ou seja, eu já tenho aí células reservadas para fazer gametas. Só elas vão fazer gametas. Nenhuma, não digo nenhuma, mas acredita-se que o ancestral dos animais, dos eumetazoas, tá? Ou seja, depois das esponjas, a próxima aquisição foi essa linhagem de células no interior que vai fazer gameta. Qual seria a vantagem de você ter células especializadas no interior para fazer gameta? Por que não igual a várias esponjas, onde todas as células podem fazer gametas, várias células podem fazer gametas? Basta ser coanócito que vai fazer espermatozoide, basta ser arqueócito, alguns arqueócitos vão fazer ovócitos. Por que precisa de uma linhagem específica só para fazer gameta? Alguém poderia me dizer por que isso foi uma vantagem? Porque passou a se fazer com mais eficiência? E por que isso gera eficiência? Que eficiência poderia ser gerada com a especializada só para meiose? Acho que a própria especialização, que elas passariam a funcionar só para aquilo, em vez de outras funções. Eu acho que se uma esponja usar todo o corpo dela para reproduzir, vai produzir mais gameta do que se tiver só esse grupinho de célula aí para fazer essa função. Então, que eficiência é essa? A questão é, que eficiência é essa? É maior quantidade de gametas? Alguém poderia me dizer que eficiência poderia ser dada ao sistema caso houvesse a especialização de um grupo pequeno para só fazer gameta? Que vantagem é essa? Bom, então eu vou ajudar vocês, tá certo? Se é na mitose, na divisão celular, que se produz erro no DNA, a DNA polimerase não é tão perfeita assim. Ela gera um monte de erro quando vai duplicar o DNA. Então, quando a célula vai se dividir, ela produz erro. Por exemplo, mesmo a gente que tem célula especializada para fazer gameta, nós somos o suprassumo da sofisticação, nós somos mamíferos, surgimos muito depois, igual na evolução do carro, nós nascemos onde já existia carro, a gente nasceu uma Ferrari. Mesmo assim, a cada 10 espermatozoides que a gente produz, um tem uma mutação nova. Um tem uma substituição de um A por um G, um C por um T, em algum lugar do genoma. Então, erros acontecem com certeza, durante a divisão. Imagine
e você dá para a próxima geração um gameta com mutação. Não é tão bom assim, né? Então, é legal que você guarde um grupinho de células que não prolifera muito, que fica guardadinho, protegido, que luz ultravioleta não vai chegar nela, que bactéria não vai chegar perto dela, nenhum nada, ela vai ficar bem protegida. E na hora que precisar gerar gameta, ela vai lá, prolifera algumas vezes, faz meiose e geram gametas com maior fidelidade, muito mais parecidos com o genoma da mãe, sem muitas modificações. Então, isso é para proteger o genoma, tá certo? Essa é a vantagem. Entendido? Podia também ser pela questão de que sistemas de regulação e correção de erro mais especializados para essas células específicas e não para a célula inteira? Pode ser, a ideia aí é ter um grupo de célula protegido, porque esse grupo é o que representa a próxima geração. Se vai ter uma próxima geração, se vai ter uma renovação na população, se a nova geração vai substituir a velha geração, então essa aí é a garantia de que a próxima geração vai vir igualzinha a mim, ou bem parecida comigo, ou com os meus genes, não é igualzinho a mim, mas aqui tem os meus genes bem preservados. Entendido? Muito bem, então eu estou vendo aí que essa ancestral das homoscleromorfas, um ancestral do tipo homoscleromorfa, tem epitélio interno e externo, então ele seria um dipoblasto, tá? Duas camadas, feitas por duas camadas epiteliais, e um grupinho de célula no meio, mesenquimal, tá certo? Onde pode até fazer gameta também, protegido. Muito bem, aí a gente vai começar agora a ter o H, o I, o K, que são essas larvas de esponja que não fizeram metamorfose. Imagine uma larva que decide não fazer metamorfose. Ela vai viver larva para o resto da vida. Vai que isso é uma vantagem. Não acionar a programação de metamorfose e ficar tubular. Vejam que a primeira minhoca que surgiu, o primeiro bilateral que surgiu, era tubular. Por que não a partir de uma larva que não fez metamorfose? Não é mesmo? Uma larva de homoscleromorfo, ou mesmo de quinidários, de água-viva, anêmona, coral, grupos que são um pouquinho mais sofisticados que uma esponja, que são outros descendentes modernos parecidos com a evolução inicial dos animais. Agora a gente não está falando da origem dos animais, não. Estamos falando da evolução inicial dos animais, quando agora eu começo a ter quinidários. Diga. Tem alguém com o microfone aberto. Aí eu estou pensando que está querendo falar. Mas então, tudo bem, vamos lá, vamos continuando, né? Aí a gente já está vendo agora um sistema nervoso sensitivo para poder navegar, tá certo? Para poder sentir o ambiente. A gente está percebendo agora que tem uma boca, um local de entrada nessa larva que se organiza com dois epitélios, um dentro e um fora, e esse saco, então, é o saco digestivo, é onde vai acontecer a digestão, tá certo? Então, agora eu tenho organismos mais tubulares, organismos com uma região para digestão. Agora, a digestão não é feita dentro da célula, como acontecia nas esponjas, ou acontece até hoje nas esponjas. A bactéria é englobada pela célula, é fagocitada, e essa bactéria é digerida e a esponja está alimentada. Não. Agora eu posso pegar coisas maiores, botar dentro desse saco aí interno, as enzimas digestivas serão lançadas, eu vou aproveitar tudo que eu conseguir e depois o que não der vai sair pela boca mesmo, não tem problema. Eu tenho uma situação muito mais eficiente agora. Eu consigo extrair muito mais comida se eu me alimentar não apenas de bactérias, mas de outros
metazoários, outros animais, ou de colônias de protozoários. Eu consigo agora comer coisas muito maiores se eu tenho um saco digestivo, tá certo? Então tá aqui, ó, você tem aí, depois de 2 gametas, o momento de proliferação celular, que é o que acontece com todos os animais, o momento inicial de proliferação. Depois, essas células, por estarem diferentes, se organizam de forma específica, um grupo de um lado, um grupo do outro, e você pode ter metamorfose para gerar canal aquífero e filtragem de bactérias, ou você pode ter simplesmente a invaginação do epitélio e ter algo semelhante a um corpo tubular com um saco dentro digestivo. Então, eu estou mostrando aí que, por uma simples mudança da metamorfose, não faz metamorfose e faz um movimento morfogenético de epitélio interno, eu a partir de um ancestral de porífera, eu consigo gerar um quinidário. Então eu pergunto, ficou claro para vocês o quão fácil é um ancestral de porífera, através da sua larva, dar origem a um animal tubular, um quinidário, com saco digestivo, usando o movimento morfogenético de invaginação de epitélio? Está claro isso para vocês? É plausível? Faz sentido? Bom, então, se vocês estão não querendo participar, claro, perfeito, não tem problema, mas existe o fórum lá, e bote lá o que você achou dessa possibilidade de uma mudança no movimento morfogenético, parar de ter canal aquífero de esponja e ter um único saco digestivo para quinidário. Tá legal? Então, isso é a origem desse filo. Isso é a fauna ediacara, isso é o pré-cambriano, isso está de acordo com todos os registros fósseis dessa época de 700, 800 milhões de anos atrás. Bom, então agora a gente chega numa organização bem mais sofisticada, tá entendendo? De quinidários, também feitos aí com camadas de epitélios, revestindo camadas de mesênquima. Células mesenquimais no interior e células epiteliais pelo lado de fora e de dentro. Então, eu estou mostrando. Primeiro, vamos ver aqui o lado esquerdo da figura. Nesse lado esquerdo da figura, eu vejo uma camada de células epiteliais, são essas células quadradinhas, tá? Com núcleo branco, elas são todas brancas, e estão tá uma do lado da outra, fazendo um tapete, fazendo um epitélio, fazendo uma barreira externa. Então, a gente dá o nome desse epitélio de ectoderma. Pelo lado de dentro, na parede do saco digestivo, você tem esse outro grupo de célula epitelial, que a gente está chamando aqui de endoderma, também células epiteliais. E nesses quinidários aqui, no caso a hidra, ele tem uma camada do meio com células mesenquimais muito fininha, mas estão lá, são essas bolinhas pretinhas, cinzas, são as células que vivem entre as células mesenquimais, as células epiteliais. E o mais interessante é que ali você tem as células germinativas, ali você tem outras células acessórias, células tronco, muito importantes. Você já tem aí células especializadas para a divisão celular, tá certo? E gerar células novas. Então, se uma célula que envelhecer, a cinza do meio vai proliferar e vai gerar outra célula epitelial.
Se um animal morder esse pedaço aqui, não tem problema, a célula tronco vai proliferar e vai gerar a cicatrização, a regeneração desse epitélio. Então, está tudo aí organizado com células mesenquimais, células epiteliais e células especializadas em proliferar. Porque agora a célula não pode mais fazer o que ela quer, ela não pode sair proliferando, você tem que ter um grupo de células especializada só em proliferação, para que isso tenha mais controle. A eficiência nisso é o controle, é poder controlar melhor o processo de regeneração e evitar câncer. Porque quinidário também pode ter câncer. Certo? Se uma célula dessa sai do controle, vai proliferar e vai desorganizar esse tecido. Então, você já começa a ter aqui a necessidade de células-tronco, células especializadas em proliferar que não viram câncer, que não saem do controle, que não saem proliferando quando querem, mas quando o sistema precisa. Além dessas células epiteliais, das células-tronco, mesenquimais, são células intersticiais, das células da gônada, células germinativas, tem também umas células mais esticadas, parecendo fio, que são os neurônios. Agora eu tenho células especializadas na transmissão de impulsos nervosos. O que é isso? É transmissão de eletricidade. Então, eu toco no bicho de um canto e esse impulso elétrico chega no outro canto. Olhe na figura do diagrama C, a teia neuronal que permeia os epitélios. Isso é o sistema sensitivo dela e que permite também a contração de músculos. Essa hidra, que é essa figura do lado esquerdo, que tem endoderma de um lado, ectoderma de outro e uma mesogleia no meio, não tem mesoderma, porque ainda não tem, mas a hidra ela é muito fininha, tem uma parede muito fina. Tem quinidários, primos da hidra, que tem um corpo mais grosso. E nesse corpo mais grosso, eu vejo na figura de cima, da direita superior, fibras musculares, nessa região do meio, nessa mesogleia. Fibras que lembram músculo, com actina, miosina, com os mesmos componentes. Aqui tem colágeno também, assim como esponja também tem colágeno entre as células do interior. E esse epitélio, então, essa anêmona, ela tem um corpo mais robusto. Ela tem a teia neuronal e ela tem a mesogleia mais espessa. Tá certo? Muito bem. O que é importante aqui? É o sistema nervoso aparecendo. Essa teia neuronal. E o que tem de especial nela? Elas são células especializadas em abrir poro e fechar poro. Basicamente é isso. O que um neurônio faz é abrir poro e fechar poro. São proteínas que abrem e fecham. E por que isso transmite impulso elétrico? Porque quando abre, entra um monte de potássio e a célula passa de negativa para positiva. E a gente sabe que esses íons vão fazer a corrente elétrica, os elétrons, né? E isso vai sendo passado, essa mudança de polaridade da célula de negativa para positivo vai percorrendo, isso chega rápido no outro lado, então você tem um sistema de comunicação entre as células muito mais sofisticado. Mas vejam que não tem um centro nervoso, você não tem uma cabeça aqui, você não tem gânglio aqui, você não tem uma região onde esses neurônios moram, e eles se concentram para se organizar, para conversar entre eles e mais estruturado. Não, o sistema nervoso é difuso, ele permeia todo o corpo de maneira homogênea. E o mais interessante é que eles estão sempre colados na lâmina basal, justamente na laminina. Sabe aquela lâmina basal que surgiu nas homoscleromorfos? Elas se deram base para a origem dos neurônios.
Neurônio só conseguiu surgir porque células epiteliais adquiriram essa especialidade de transmitir um impulso de entrar de cargas elétricas, dos íons, da mudança de polaridade das células. Vejam que as esponjas, tem esponja que você toca nela, ela contrai. Ela não tem neurônio, mas ela contrai, ela tem uma resposta, ela despolariza. Então, todas as nossas células, inclusive a gente, inclusive esponja, tem essa característica de despolarizar. Basta abrir o poro, sempre vai entrar potássio. A célula sempre é negativa. Sempre quando abrir um poro iônico, vai entrar potássio. Isso dá uma mudança de polaridade, que é o impulso gerado. Então, toda célula faz isso, apenas o neurônio é especializado. E são as células epiteliais que têm essa característica nas esponjas. E foi a lâmina basal nas homoscleromorfas que possibilitou a especialização de células epiteliais para que se tornassem eficientes na despolarização, que fossem como agora fios que pudessem levar essa despolarização até o outro canto do organismo, dando uma resposta contínua. Então, o epitélio foi fundamental para a origem dos neurônios. Tá legal? E epitélio só surgiu porque teve lâmina basal aparecendo lá nas homoscleromorfas. Tá legal? Alguma dúvida até agora? Bom, então, esses são os genes envolvidos numa sinapse, num impulso nervoso de uma célula para outra. Tudo que essas são as proteínas envolvidas na sinapse. Então, você tem aí uma cabeça de neurônio, uma terminação neuronal, aí uma região de sinapse, e assim se organizam as proteínas. Cada proteína dessa foi codificada por um gene. Muito bem. Todos os genes, todas as proteínas azuis são codificados a partir de genes que estão presentes em esponja. Esponja tem neurônio? Não. Mas tem todos essas proteínas montadas dessa maneira para fazer transporte de vesícula. Então, esponja exporta vesícula e recebe vesícula. Então, essas proteínas azuis estruturadas dessa maneira existiam em esponjas e existem até hoje em esponja. Só que esse mecanismo foi usado para a sinapse, que é estímulo de um neurônio para outro numa despolarização contínua. A sinapse apareceu em quinidários, em água-viva, hidra, anêmona, como eu mostrei no último slide. Então, precisou desses genes amarelos, são as novidades que apareceram, tá? Vejam que é uma modificação de genes que já existiam, e agora esses novos genes que surgiram, que foram modificados com essa nova organização amarelo-azul, possibilitou agora a comunicação entre os neurônios, sinapse, usando algo que tinha sido inventado para trocar vesículas, que não tinham nada a ver com sinapse, mas troca de comida. A esponja troca comida com vesícula, as células das esponjas, usando esses mecanismos aí, essas proteínas arrumadas que estão representadas em azul. Aí chegaram as proteínas amarelas, permitiu sinapse com o neurônio, e depois isso foi mais sofisticado ainda com a chegada de proteínas verdes, estão aí representadas. E todo o grude no citoesqueleto também está representado aí, tá legal? Então vejam como eu consigo pegar o que já existe, ir modificando e criar coisas novas. O que era só uma lâmina basal para organizar o epitélio, agora já está servindo para a navegação dos axônios, para organizar a teia de neurônio. Os genes que estavam sendo usados para tráfego de vesículas agora estão sendo usados para sinapse.
E eu vou, então, juntando propriedades que já existiam, modificando, e vou criando sofisticações. Então, estão aqui vários genes neuronais expressos em esponja, mas a gente sabe que esponja não tem neurônio, mas esses genes já estão lá. Então, você tem a maquinaria presente, as proteínas lá, os genes lá, mas apenas usados em outro contexto. Então, vejam como a corzinha indica que só um grupinho de célula está expressando aquele gene para neurônio, futuro neurônio, origem das sinapses. E para terminar, vamos ver se é para terminar mesmo. Seria para terminar, entendeu? O Placozoa, que é um organismo que não é quinidário, não é esponja, não é nada disso, mas é um outro organismo, essa placa que sai jogando enzima digestiva por onde vai cobrindo, e ele é mais sofisticado que uma esponja. Então, isso é outra forma de vida muito exótica que existe até hoje, bem primitiva, ancestral das primeiras organizações multicelulares animal. Vejam epitélios, na parte de baixo com enzimas digestivas e velocidades para captar nutrientes, frutos da digestão, células mesenquimais no meio e células epiteliais no dorso, na parte de cima, para proteger. Então, mais uma vez, essa organização de epitélio e mesênquima, mesmo nesse organismo tão exótico, mas ele é mais sofisticado que uma esponja. Bom, essa imagem não dá para ver, mas é mostrando aí a origem dos bilaterais. Esse é o tema da próxima aula, eu prometo que eu falo sobre essa figura. Para quem tiver interesse futuramente, tem aí as novidades enumeradas, tá? Com o coanoblasteia, com os coanócitos, colônias de coanócitos, com as calcárias, as homoscleromorfas, aparecendo as novidades de cada pulo. Eu estou no número 2. Eu já falei no número 1, e agora eu já estou no número 2. Próxima aula eu estou indo para o 3, para o 4, para o 5, e assim a gente vai seguindo para falar o básico da origem dos animais. Então, está aí uma classificação bem geral para vocês. Tudo é metazoário, mas só um grupo pequeno é eumetazoa, é metazoário verdadeiro. Então, porífera é metazoário. Ctenóforo, que é o outro grupo que eu não mostrei, também é metazoário, mas eumetazoa mesmo, aí já são os bilaterais, que é a próxima aula, tá certo? Então, a gente tem aí também enumerado algumas sofisticações, algumas novidades. Depois vocês deem uma olhada nessa imagem e tentam ver se vocês identificam que novidades são essas de acordo com a posição filogenética, quando elas apareceram na história dos animais. Então, depois comentem essa figura. Aqui é mostrando movimentos morfogenéticos, grupos de células se organizando espontaneamente. Eu pego um monte de células, sacudo, misturo, e sem que eu faça nada, elas se reorganizam. Por quê? Porque elas são diferentes, grudam de maneira diferente e acabam se organizando espontaneamente, simplesmente por afinidade de suas proteínas de adesão. Então, se é a base da morfogênese, a base dos movimentos morfogenéticos que surgem aí com a origem dos animais. Essas são proteínas de adesão que servem para dar essa chave fechadura, essa especificidade. Eu tenho não apenas ligação entre células, mas também com a matriz extracelular, com o ambiente onde a célula criou para ela. Então, está aí a laminina aí, da célula epitelial, interagindo e dizendo, olha, célula, você é epitélio, ela informa. Tudo isso manda sinal para a célula, tudo isso regula a expressão dos genes da célula, para que elas se comportem de acordo com a sociedade quer. Então, está aí, as células podem se juntar ou se separar, só mudando a proteína de adesão.
Tem proteína de adesão igual, tem proteína de adesão diferente. Está onde? Está num lado, então gruda por um lado. Subiu, está em outro lado, então gruda pelo outro lado. Então, tudo isso vai organizando as células para que o corpo de um animal possa surgir. E aqui é tudo que eu falei, de contração do citoesqueleto, dobramento de epitélio, está aí o Volvox, está aí todos os movimentos morfogenéticos que ajudaram na primeira embriologia animal para dar origem às metamorfoses de esponja e de quinidário. Tá legal? Isso aqui eu vou deixando para depois a gente fala isso, que a gente já está chegando no final da aula, e eu pergunto então se alguém tem alguma dúvida. Bom, não tendo dúvida, agradeço então a participação de todos. Conto aí com o fórum para a participação de vocês, tá legal? E desejo a todos vocês uma ótima semana, tá legal? Espero que vocês tenham gostado da história inicial dos animais e tenham conhecido um pouco mais de como vocês se organizam, como vocês funcionam por dentro, as bases históricas de vocês. Então tá, vou parando a gravação aqui e